Você sabia que o 7 de setembro, data em que comemoramos a independência do Brasil, tem ligação direta com Napoleão Bonaparte e a Revolução Francesa? Ficou interessado? Então assista o vídeo até o final, porque aqui falaremos os principais pontos que culminaram em nossa independência. Mas antes de seguirmos, peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho. Olá, seja bem-vindo ao canal 4 Minutos para Conhecer, o canal que lhe apresenta curiosidades e fatos para sua diversão com conhecimento. No vídeo de hoje apresentaremos 7 de setembro, Independência do Brasil. O Brasil irá comemorar no próximo dia 7 de setembro 201 anos de independência. O país foi proclamado uma nação independente no ano de 1822, com a separação de Portugal. O primeiro fato curioso de nossa independência é a data de comemoração, porque por muito tempo era celebrada no dia 12 de outubro, data de aniversário de Dom Pedro I. A definição da data de 7 de setembro como símbolo nacional viria somente na República, a partir de 1889, o dia em que marca o chamado Grito do Ipiranga, quando Dom Pedro I oficializou o rompimento com Portugal. Para podermos chegar em nossa independência, alguns fatos foram determinantes. Um dos principais apontados por historiadores começou na França, ainda no século XVIII, pois, após a Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799, Napoleão assumiu o poder e começou o período de expansão pela Europa. Sua principal rival era a Inglaterra, potência econômica e naval. Como Napoleão sabia que não poderia vencer a Inglaterra pelo mar, decretou em 1806 um bloqueio continental, proibindo os países de comercializarem com a poderosa Inglaterra. Os portugueses, neste período, eram os maiores aliados dos ingleses, além de serem altamente dependentes dos financiamentos vindos de Londres. Logo, eles não poderiam cumprir o bloqueio, se tornando alvos de Napoleão, que já estava de olho em neutralizar a Inglaterra e, de quebra, angariar partes ricas das colônias portuguesas, principalmente o Brasil. Sabendo que mais cedo ou mais tarde ocorreria uma invasão, a corte portuguesa fugiu de Lisboa para o Brasil, desembarcando em 1808. O Brasil foi o destino mais óbvio, pois era a mais importante e lucrativa colônia dos portugueses, e pelos anos seguintes foi sendo o centro de decisões da corte no exílio. Pela primeira e única vez na história, uma colônia passa a sediar uma corte europeia, se instalando no Palácio São Cristóvão, no Rio de Janeiro, onde hoje o prédio é um museu nacional. Uma das principais decisões da família real portuguesa assim que chegaram foi a abertura dos portos para as nações amigas. Isso ocorreu em Salvador, estado da Bahia. Com a mudança, o Brasil pôde intensificar o comércio direto com a Inglaterra. A abertura do comércio ajudou a enriquecer as elites locais e lançaria bases para o desejo de mais autonomia, que seria um dos pilares para a independência da até então colônia. Em 1815, as guerras napoleônicas já haviam acabado. A coroa portuguesa já não tinha mais que estar exilada em terras brasileiras. Mesmo livres para voltar para Portugal, Dom João VI, já rei, permaneceu no Brasil por mais algum tempo e decretou o Brasil como parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, fazendo com que o território deixasse de ser uma colônia e se tornasse, na prática, uma parte efetiva de Portugal. Já em 1821, com o Brasil sendo transformado parte do Reino Unido de Portugal e a permanência do rei fazendo o Rio de Janeiro a capital do reino, desagradou a parte da elite política de Portugal. Com isso, esta elite política e econômica deu início à Revolução Liberal do Porto em 1820. Ao mesmo tempo que a revolta tinha ideias liberais, com parte dos membros desejando o fim da monarquia, os planos para o Brasil eram outros, pois a Revolução pretendia que o Brasil voltasse a ser subordinado inteiramente a Portugal. Enquanto isso, aqui no Brasil, ganhava força uma divisão entre o que ficou conhecido como Partido Português, uma elite de portugueses que queria que Dom João VI voltasse a Portugal e o Brasil voltasse a ser colônia, e do Partido Brasileiro, que desejava manter a relativa autonomia conquistada. Este grupo era composto por alguns proprietários rurais e o alto escalão do setor público, que tinha como membros brasileiros natos.
No meio deste furacão de acontecimentos, Dom João VI cedeu às pressões e acabou voltando a Portugal, ainda em 1821, deixando no Brasil seu filho Pedro de Alcântara como príncipe regente. Com o retorno do rei a Portugal e a transferência de órgãos públicos do Brasil para a capital do Império, Portugal enviou tropas para garantir a obediência brasileira. E, no que é visto como a gota d'água da movimentação portuguesa, foi a convocação para que o príncipe regente Pedro voltasse a Portugal. Até pouco tempo antes de 1822, a elite brasileira não necessariamente estava unida em torno da independência, nem mesmo no Partido Brasileiro, mas os fatos após a volta de Dom João VI fizeram crescer a insatisfação local. Deixando claro que Portugal planejava reduzir a autonomia brasileira, a elite então buscou garantir a permanência de Pedro. O príncipe terminou decidindo ficar no Brasil no que é conhecido como o Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. O embate com Portugal abriu de vez a divisão que culminaria na independência do Brasil 7 meses depois. A decisão de Dom Pedro de permanecer no Brasil não foi bem recebida por Portugal. Dias antes da declaração da independência, a coroa portuguesa enviou comunicados revogando as medidas de Dom Pedro, novamente exigindo seu retorno e acusando de traição. Dom Pedro não estava no Rio de Janeiro, mas voltando de viagem de São Paulo, quando sua esposa, Dona Leopoldina e José Bonifácio, ambos figuras cruciais nas negociações, enviaram um comunicado a Dom Pedro avisando das ameaças de Portugal. A comunicação de Dona Leopoldina e José Bonifácio encontrou a comitiva do príncipe em 7 de setembro, perto do Riacho do Ipiranga. No momento em que Dom Pedro oficializou o rompimento com Portugal e proclamou a independência. A frase original do momento, porém, é debatida. Na versão do padre Belchior de Oliveira, conselheiro de Dom Pedro, a declaração foi, abre aspas, nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal, fecha aspas. Já nomes como Alferes Canto e Melo e o coronel Manuel Marcondes relataram algo próximo do Independência ou Morte, que ficou conhecido como Grito da Independência, que também ficou marcado no imaginário popular em cenas como a do pintor Pedro Américo. Esta imagem, no entanto, tem uma série de erros históricos, pois hoje sabe-se que Dom Pedro não vinha montado em um cavalo, mas em uma mula, mais capaz de resistir à viagem de São Paulo ao Rio. Poucos guardas estavam ao seu redor, e os presentes não estavam com trajes de forma elegantes, devido ao grande calor da região. Dom Pedro, como pesquisadores mostraram, também estava doente e acometido de diarreia. A peça de Américo, inclusive, só foi pintada em 1888, na Itália, a pedido do até então imperador Dom Pedro II, que queria apresentar a independência de forma mais solene. Dom Pedro foi proclamado imperador pouco tempo depois do 7 de setembro, em dezembro de 1822, ganhando o título de Dom Pedro I, com apenas 24 anos. No âmbito diplomático, o Brasil ainda demoraria quase 3 anos para obter o reconhecimento de Portugal. A primeira nação a reconhecer a independência brasileira foram nossos vizinhos dos Estados Unidos, que se tornaram independentes da Inglaterra algum tempo antes, em 1776. O reconhecimento português veio no ano de 1825, mas diante de um pagamento de uma multa de 2 milhões de libras esterlinas para que Portugal aceitasse a independência. Acontece que o Brasil estava com o Tesouro Nacional zerado e, para conseguir pagar Portugal, teve que fazer um empréstimo com os bancos da Inglaterra. A Inglaterra foi também a principal mediadora das negociações pós-independência. No processo, tentou-se também exigir que o Brasil abolisse a escravização de pessoas, pois o mercado de assalariados era de interesse das indústrias inglesas, o que não ocorreu de imediato, pois só viria a acontecer 53 anos mais tarde. Inclusive, o Brasil foi um dos últimos países da América a ter a escravidão permitida e institucionalizada. Após a independência, o Brasil era um país de cerca de 5 milhões de habitantes, nossa economia era basicamente baseada na escravatura, nosso território nesta época já havia se expandido para além do litoral com as incursões dos bandeirantes e a descoberta do ouro,
mas o interior ainda era pouco habitado. O país viria a ampliar nas décadas seguintes sua economia de exportação agrícola, além do início de uma indústria na segunda metade do século XIX, ainda muito reduzida. Dom Pedro I passou menos de 10 anos como imperador, devido a muitas atuações autoritárias. Em 1831, abdicou do trono e elevou seu filho Dom Pedro II ao trono imperial, o que levou a um período de crises, um dos mais conturbados da história do Brasil, tendo em vista que Dom Pedro II, nesta época, tinha apenas 6 anos de idade. Uma regência foi criada para governar em seu lugar até que atingisse a maioridade. E aí, gostou do vídeo? Então curta e comente o que mais você gostaria de saber sobre a história do Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal para fortalecer o nosso trabalho.